E aí, pessoal, beleza? Vamos para mais um vídeo. Lembrando que na indicação de compra e de venda, vamos falar aí da nossa queridinha Cash 3. Cashzinha tem uma volatilidade bem grande, né? Hoje ela bateu no nosso alvo. Qual que era o nosso alvo? Para quem não lembra, o nosso alvo sempre é o 1,35, pelo menos nessa perna de alta, que seria os testes anteriores da lateralização do nosso ativo. Nos últimos tempos aí, como o estudo vem evoluindo, né, a cada candle formado, nós vamos entendendo o price action, né, como que os preços vão se movimentando. E como eu disse para vocês, nós tínhamos um triângulo ascendente ou mesmo um triângulo simétrico, né? Tem essas duas formas que daria para verificar esse cara aqui, ó. A literatura diz que quando chega em torno de 15% do final, ele tende a romper e estourar. E a Cash fez exatamente esse trabalho. Então ela saiu desse ponto aqui e foi buscar o 1,37, ó. Então ela veio até aqui, ó. Mas a partir daqui, ela teve uma realização fechando em 1,29. Se voltarmos aqui no gráfico de candles, dá para ver que essa região do 1,35, como já dito, até o 1,37 tem muita venda. Ó. Máxima 1,37, a partir daqui derreteu. Aí chega nesse outro ponto, máxima 1,35, por isso que o alvo que eu estava trabalhando desde essa região aqui embaixo era o 1,35. Então, teve muita gente que bateu na venda lá devido a esses topos anteriores. Fechou no 1,29. O 1,29 eu não vejo como um suporte forte, tem até alguns pontos de teste, é que a Cash tem muitos locais, né? Então se a gente pegar aqui, ó, fechamento 1,29, 1,29, 1,29, o único ruim, né, desse momento, ó, esse topo também é máxima em 1,29. O ruim desse momento é o quê? É que o mercado deu uma esticada muito forte, muito rápido. Então teve vários ativos aí que estão com uma média de 25% de alta em 2 dias. Então a tendência é ter realização. Não sei se isso vai ocorrer amanhã, porque o nosso mercado está muito descontado e por algum motivo agora os caras resolveram entrar de caminhão com dinheiro aqui. Então pode ser que ainda dê uma esticada, mas não uma esticada tão grande como deu atualmente, deu um candle menor e após isso, né, começa uma correção. Mas de qualquer maneira, como eu sempre digo para vocês, a ideia é você entender como está a abertura do mercado, como estão os outros mercados. Então você tem que olhar o seu book e você perceber que a grande maioria começou 10h30, 10h40 a entrar numa zona negativa, é sinal que o mercado vai ter uma correção mais forte. Aí você tem aquela estratégia de ou vender uma parte da posição se estiver no lucro para tentar recomprar mais barato, ou se tiver um caixa, esperar o final do dia para poder diminuir o PM e assim sucessivamente. Porque muitas vezes eu chego para vocês, por exemplo, esse daqui é um candle que mostra que o ativo perdeu força. Por que perdeu força? Porque ele está na parte superior da Bollinger, esticou até a região de resistência e voltou. Então ele não teve força para nem ficar próximo da região. Ele já realizou descendo até 1,29. Então, muitas vezes a tendência aqui seria ele continuar corrigindo e bater um suporte mais forte, região do 1,25 ou menos. Mas como o mercado está com um apetite comprador muito grande e com volumes muito altos nos ativos, você tem que se ligar em como está o mercado para aí sim tomar a melhor decisão. Mas de qualquer forma, Danilo, qual que seria o alvo? O alvo volta para a resistência, 1,35 a 1,37. Rompeu essa região, aí a gente já vai trabalhar acima do 1,40, 1,42 e assim sucessivamente. Como funciona um triângulo simétrico? Você pega a base dele e joga o dobro do tamanho. Então, se esse cara rompeu aqui, e a gente quer o dobro do tamanho do triângulo, eu teria um alvo na região do 1,59, 1,60, que fica bem próximo daquele topo anterior, que é onde fizemos um belo trade lá no início do nosso estudo. Lembram?
Então, essa região combina bastante com o dobro, né, do nosso triângulo simétrico. Mas não que vai chegar de um dia para o outro. Tem todo um trabalho que o ativo faz para chegar até lá e tem vários percalços no meio do caminho, que seriam decisões do governo, coisas que podem acontecer a nível mundial e tudo isso influencia. Mas se tiver um fluxo normal de trabalho, o nosso mercado aí a partir do próximo ano, depois da nossa virada, a tendência é ele vir trabalhando em topos e fundos mais altos até bater no nosso alvo, que é 1,60, e posteriormente buscar a média de 200 períodos, que funciona como um imã, beleza? Então é isso aí, o ativo está trabalhando certinho, quem pegou a call lá no início e deixou a venda no 1,35 bateu. Agora vamos ver o restante da semana aí, se vai continuar essa loucura de compra ou se vai ter uma realização aí. Deixe seu like, se inscreva no canal. Muito obrigado pela